Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Na nossa passagem de Colossenses 3, versículo 10, diz: E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, essa é a posição nova agora que nós temos em Cristo. Tem um versículo em Gálatas também, que ajuda, ele é bem direto. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Esse é o segredo para a vida cristã. O versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, ou seja, você já tirou aquela roupa, como o filho pródigo, quando chega em casa, o pai manda trazer uma roupa nova para ele, por sandálias nos pés. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O que ele ensina com essa frase aqui, com esse versículo, não há grego nem judeu. O grego era o gentil. Os judeus, eles faziam distinção. O judeu não entrava na casa de um gentil. Ou seja, em Cristo agora, não há grego nem judeu. Não se faz mais distinção. Um cristão, ele não pode fazer distinção, não deve fazer distinção. Eu não gosto de argentino. Como não gosto de argentino? São seres humanos. A gente vê notícia todo dia nos jornais de que estão bombardeando determinado país, matando centenas, milhares de pessoas daquele país, e você às vezes fala assim, mas eles merecem, eu também não gosto do pessoal daquele país. Isso jamais deveria passar pela cabeça de um cristão. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Aqui, no sentido daqueles que se livraram da carne na circuncisão, né, que é na cerimônia feita pelo judaísmo, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu estava lendo isso hoje, eu vi essa palavra cita, eu fui procurar no dicionário, era um povo nômade que existia, né? Eram bárbaros também, mas eram diferentes, eles eram um povo nômade que vivia nas campinas ali onde é o Irã, mais ou menos, daqueles lados lá. Então, ele está deixando claro aqui que essas divisões por nacionalidade não tem nada a ver com cristãos. Nada a ver com cristãos. Quando os cristãos chegaram no Japão, um país budista, né? Muitos cristãos foram martirizados, inclusive. Foi Francisco Xavier, chamado São Francisco Xavier, foi o primeiro missionário para o Japão. Ele era um jesuíta, então ele foi o primeiro a levar a palavra da cruz, o nome de Jesus no Japão. E muitos outros depois dele, a Igreja Católica mandou muita gente para lá. Mas depois também foram os ingleses, também lá buscando fazer negócio, buscando conquistar terras. Porque naquela época, os portugueses e os espanhóis haviam dividido o mundo em dois. Pensa só. Acho que todo mundo aqui estudou na escola isso, né? Tinha lá um risco no mundo. De um lado, tudo pertencia ao rei de Espanha. Do outro, tudo pertencia ao rei de Portugal. Então, eles dividiram o mundo em dois.
E não perguntaram se para os que já moravam de um lado ou moravam do outro, né? Então, quando chegaram os britânicos lá no Japão também, eles odiavam os católicos, os portugueses católicos, porque os britânicos eles eram anglicanos, né? Eles eram protestantes. Eles eram protestantes. E se você pensar que muitas guerras aconteceram entre católicos e protestantes, você vê que absurdo que é fazer essa distinção. Não é nem de grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, porque é distinção entre pessoas que professam a mesma coisa, fé em Cristo. Muitas guerras aconteceram entre protestantes e católicos. Ou seja, o homem nunca entendeu, né? Ali, mais recentemente, ali na Inglaterra, na Grã-Bretanha, teve uma guerra que durou anos, com terrorismo e tudo, entre os protestantes e os católicos lá do norte da Inglaterra. E o que a palavra de Deus fala no versículo 12? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Puxa vida, nós fomos eleitos de Deus. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse versículo é muito importante para nós entendermos a diferença que tem nos evangelhos em relação à sã doutrina dos apóstolos que nós encontramos nas cartas. Porque se você vai no evangelho, lá tem a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Acho que é isso daí, eu não lembro se eu estou rezando a versão católica ou não. Mas é basicamente isso que fala o Pai Nosso lá nos evangelhos. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Mas aqui fala, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É diferente. Na oração do Pai Nosso, eu devo perdoar para ser perdoado. Colocando em poucas palavras, é assim: eu preciso perdoar para ser perdoado. Mas aqui está dizendo que eu devo perdoar porque eu fui perdoado. Percebe a diferença? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, um cristão, ele jamais deveria levar mágoa, ficar de mal com alguém, não querer perdoar alguém. Ele jamais. Porque ele foi perdoado. Ele foi perdoado de todas as ofensas quando creu em Cristo. Como é que ele vai agora guardar mágoa de uma pessoa? Vai, corre lá, faz as pazes com a sogra. Não cabe a um cristão, de jeito nenhum, guardar mágoa, guardar rancor. Porque nós recebemos um perdão já magnífico quando cremos em Jesus. Versículo 14, ele fala: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o elo que mantém a perfeição na gente. Revesti-vos do amor. E o versículo 13, ele conclui, não é? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Isso é o nosso tesouro. Isso é o que nós temos lá no céu. Por isso nós somos exortados a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde nós já estamos ressuscitados com Cristo.
Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.